Seja bem-vindo ao The Holy Truth, o seu canal onde a gente busca a verdade nua e crua da palavra, sem maquiagem, sem medo e sem negociar princípios. Hoje vamos falar de um tema que divide igrejas, famílias e até amizades. A pergunta é: o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação, ou não? Vamos deixar o achismo de lado e olhar o que a Bíblia realmente diz. Primeira coisa que precisa ficar bem clara: em nenhum lugar das Escrituras está escrito de forma direta que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Pode abrir sua Bíblia de Gênesis até Apocalipse, pode procurar nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, de Pedro ou de João. Você não vai encontrar um versículo sequer dizendo assim: a igreja vai ser tirada da terra antes do período da grande tribulação. Isso é importante porque muita gente só repete o que ouviu do pastor ou de algum livro, mas não para examinar o texto por si mesmo. Aí alguém pode perguntar: e aqueles textos que falam que seremos livrados da ira? Isso não é o arrebatamento antes da tribulação? Vamos analisar com calma. Os textos mais usados por quem defende o arrebatamento pré-tribulacional são a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, onde Paulo diz assim: Jesus, que nos livra da ira futura. E também o capítulo 5, verso 9, onde está escrito: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. Só que se você olhar o contexto, Paulo está falando da ira final, do juízo eterno sobre os ímpios, não de um livramento específico do período tribulacional. Ele não fala em ser arrebatado antes de perseguições. A Bíblia nunca prometeu que não passaríamos por tempos difíceis. Na verdade, ela promete o contrário. Aí vem outra pergunta comum: mas Jesus não prometeu livramento para a igreja de Filadélfia lá no Apocalipse, no capítulo 3, verso 10? Está escrito: Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Só que esse texto foi direcionado primeiro para aquela igreja específica do primeiro século, e além disso, a palavra grega ali pode significar tanto livrar fora como guardar no meio, ou seja, protegendo espiritualmente. O próprio Jesus usou essa mesma ideia em João, capítulo 17, verso 15, quando orou dizendo: Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, o livramento não significa necessariamente ser removido fisicamente da terra. Agora vamos ver o que o próprio Jesus disse em Mateus, capítulo 24. Lá pelos versos 29 até 31, Jesus deixa a ordem dos acontecimentos bem clara. Ele disse: Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos. Está aí, preto no branco. O ajuntamento dos escolhidos, que é o arrebatamento, acontece depois da tribulação daqueles dias. Não tem como ser mais direto. Jesus não disse que seria antes, nem deixou implícito. Ele foi muito claro: é depois. Outra coisa que muitos falam é que no Apocalipse, do capítulo 4 em diante, a igreja já não aparece mais, então ela já teria sido arrebatada. Só que isso é um argumento baseado no silêncio. A palavra igreja realmente não aparece, mas aparecem os santos, aparecem multidões que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, como está no capítulo 7, e vemos o anticristo perseguindo o povo de Deus. Lá no capítulo 13, verso 7, está escrito: Foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los. Ora, se todos os cristãos já tivessem sido arrebatados antes, quem seriam esses santos que o anticristo está perseguindo? Alguns dizem que seriam apenas judeus convertidos durante a tribulação, mas isso não está claro em nenhum lugar. É só uma teoria para tentar encaixar o pré-tribulacionismo. Paulo também deixou a ordem dos acontecimentos bem clara na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nos versos 3 e 4. Ele escreveu: Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Em outras palavras, antes de nos encontrarmos com Cristo, o anticristo precisa se manifestar. Isso derruba completamente a ideia de um arrebatamento secreto que pode acontecer a qualquer momento, sem sinais prévios. Paulo foi muito claro: primeiro vem a apostasia, depois a manifestação do anticristo, e só então o dia do Senhor. Alguns ainda tentam argumentar dizendo que Mateus, capítulo 24, seria só para os judeus. Mas isso não faz sentido. Jesus estava falando com os discípulos que seriam justamente os apóstolos, os fundadores da igreja. E ele termina o mesmo discurso lá em Marcos, capítulo 13, verso 37, dizendo:
O que vos digo, digo a todos: vigiai. Portanto, é para todos os seguidores de Cristo, judeus e gentios, em todas as épocas. Outro ponto importante: Deus não prometeu que não passaríamos por tribulações. Na verdade, Ele prometeu o oposto. Em João, capítulo 16, verso 33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo reforça isso em Atos, capítulo 14, verso 22, dizendo: É necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Em nenhum momento a Bíblia ensina uma teologia de fuga. Ela ensina resistência, perseverança, fé até o fim. E a gente não pode esquecer o que Jesus deixou tão claro no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5. No verso 3, ele disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No verso 4, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E no verso 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Depois, no verso 11, Jesus fala: Bem-aventurados sereis vós quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Isso mostra que desde o começo Jesus ensinou que o foco não é o bem-estar aqui, mas a recompensa no reino eterno. A vida carnal não é o fim principal. É só o campo de prova. A vitória real está no que vem depois. Jesus também disse algo ainda mais forte em Mateus, capítulo 16, verso 25. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Isso deixa claro que a vida espiritual é o que conta no final das contas. Não se vamos sofrer ou não aqui, mas se estamos prontos para o reino. No The Holy Truth, nós escolhemos ficar só com o que está escrito, não com tradições humanas ou doutrinas populares que só confortam o ego. Quer ter certeza? Leia você mesmo. Mateus, capítulo 24. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 7 e 13. Veja o que está no texto, não o que diz a placa da sua igreja. Então fica o recado para você hoje. Fortaleça sua fé, busque o Espírito Santo, prepare-se para dias difíceis, porque eles virão. Mas saiba que quem permanecer firme até o fim, esse será salvo. Como Jesus disse no Apocalipse, capítulo 2, verso 10, Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Deixa teu comentário aqui embaixo dizendo se você é pré, pós ou meio tribulacionista. Vamos debater isso com respeito, sempre à luz das Escrituras. Até o próximo vídeo, aqui no The Holy Truth. Fica com Deus e com a verdade.